Oi, eu sou a Gabi, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E agora começando uma fase nova na minha vida. Aqui vocês já viram vários diários, porque toda vez que eu inicio alguma fase, eu gosto de fazer um diário para poder lembrar, assistir depois e ver em que momento da vida eu tava e o que eu tava sentindo naquele momento. E agora não posso deixar de fazer. Nesse exato momento, eu já estou no terceiro trimestre de gravidez. Mas eu vou começar agora o meu diário de gravidez, justamente porque é o momento em que eu estou de licença maternidade. Antes disso, eu estava trabalhando, não tinha como. Eu quero começar falando para vocês que eu sempre tive na minha cabeça que eu seria mãe um dia. E na verdade eu sempre quis ser mãe cedo, porque eu tenho a minha mãe como base. Ela teve a primeira filha, que fui eu, no caso, com 22 anos. Eu amei ver a diferença de idade que a gente tem, que não é tão grande, a gente é super amiga, a gente troca bastante conselhos e não fica tão espaçadas as ideias, sabe? Porque gerações vão mudando e ela ainda tem algumas coisas que eu faço que ela não faria, justamente pela diferença de idade, como ela foi criada e tal. E eu já fui criada por ela, que é muito estranho o fato de eu ser criada por ela, mas a influência da época que eu nasci ter me feito enxergar a vida um pouco diferente, eu não sou totalmente igual. Então eu sei que isso vai acontecer com os meus filhos da mesma forma. Não sei se ficou claro a explicação. É basicamente isso, né? A gente vai evoluindo, a gente vai mudando, a gente carrega muito do que nos foi ensinado, mas a influência da época em que a gente vive muda muito. Então, quanto mais diferença de idade eu tiver dos meus filhos, eu sei que eu vou acabar sendo um pouco mais mente fechada para as coisas que estarão de acordo com a época dele. Eu sempre quis ser mãe logo, mas infelizmente muitas coisas aconteceram e eu não pude. Infelizmente não. É só assim, porque eu queria muito ser mãe cedo. Mas eu tô feliz de todas as coisas que eu conquistei nesse tempo em que eu pretendia ter sido mãe. Agora chegou o meu momento, eu tô feliz. E eu acho que ter um irmão ou uma irmã vai ser muito bom. Eu confesso que eu e o Fábio já conversamos muito sobre isso. Eu já tentei convencer ele várias vezes. E eu não sei como essas meninas conseguem dar golpe da barriga nos caras, porque eu não consegui fazer isso no meu próprio marido. Uma brincadeira, mas a gente tava sempre conversando sobre ter o momento certo e parecia que nunca ia chegar esse momento certo. Até agora não é o momento certo. Se a gente colocar tudo no papel, todas as coisas que a gente queria estar fazendo ou que a gente queria ter para poder ter um filho, mas a partir do momento em que a gente tem uma estabilidade emocional boa e a nossa família está bem feliz, com muito amor, eu acho que é o momento. Então, foi assim que a gente decidiu. E eu quero contar para vocês a história de como foi, assim, como desde o momento em que eu planejei, vamos dizer assim, o momento em que eu descobri e até o momento atual. Como eu disse, não era o momento em que a gente tava assim, vamos ter um bebê. Mas eu sempre tive uma menstruação muito desregulada, muito ruim. Eu sempre passei muito mal. Era desmaios, era pressão, era ânsia, desejo de comer coisas aleatórias. Enfim, toda menstruação, todo mês, mesma história. Muito confuso. E a gente tinha um pouco de receio de ver como eu reagiria estando grávida, porque todo mundo fala muita coisa sobre os sintomas da gravidez. E eu já passava muitos sintomas nas minhas menstruações. Então, a gente tinha esse medo, assim, quando você ficar grávida, pelo menos a gente tem que ter certeza que você vai poder usar o hospital, vai ser um hospital bom e vai fazer acompanhamento, porque a gente não sabe como vai ser, enfim. E aí, na minha última menstruação do ano, de 2021, que foi em março, se eu não me engano, eu estava tomando banho e aí eu tava me sentindo meio assim, pressão baixa, assim, aquela sensação meio mole, assim. E aí eu chamei o Fábio e ele foi ficar no banheiro comigo, conversando comigo. Aí eu melhorei, senti assim que tava ok. A água não tava tão quente, não tinha tanto vapor no banheiro, nem nada. Eu só sei que eu terminei, eu desliguei o chuveiro, eu peguei a toalha e acordei na cama, toda desmaiada. E a cara dele, coitado, desesperado, sem saber o que fazer. Ele conseguiu me tirar, eu desmaiei dentro da banheira
E ele teve que me pegar de dentro da banheira, toda molhada. Então, nossa, eu nem imagino o que ele passou, mas na adrenalina a gente, né, arruma força, sei lá da onde. E eu fui voltando aos pouquinhos. E ele falou: não, 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 não. Isso foi muito, muito pesado. Das últimas vezes não foi desse jeito. Eu acho que é melhor a gente ir no médico, ver o que que é e tal. Foi assim que eu liguei na médica. E eu comecei a falar todos os sintomas, tudo que aconteceu. E aí ela perguntou se eu tava grávida. Eu disse que não, porque a gente tava se cuidando, não tinha possibilidade de eu estar grávida. E aí ela disse: há possibilidades. Mesmo se fosse anticoncepcional, há possibilidades. Então a gente ficou, nossa, mas será que a gente não viu? Não é possível. Eu tinha certeza. Ela resolveu me passar alguns exames para ser feitos. Naquele dia eu fiz até exame do coração. Eles fizeram tudo, foi um check-up assim, completão. Só pra descobrir por que eu desmaiei, porque pra eles não fazia sentido. O Fábio não podia entrar porque a gente tava ainda no finzinho do lockdown aqui. E aí ele ficou, coitado, 4 horas lá de fora do hospital, me esperando. Não podia ficar nem na sala de espera. E a gente não sabia quanto tempo ia demorar, o que eles iam fazer. No final das contas, tava tudo perfeito. E aí a gente ficou, e agora? E eu olhando pra enfermeira, ela olhando pra mim, ela... Ai, vamos fazer o exame de gravidez, teste de gravidez? Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí eu mandei mensagem pra ele, eles querem fazer o teste de gravidez, porque tudo que eu fiz até agora não deu resultado nenhum. Ela fez o teste, e naquele momento, assim, a gente não tava num momento em que dava pra ter um bebê. Na nossa cabeça, não dava, de jeito nenhum. Mas, o momento em que a enfermeira estava fazendo lá todo o teste, eu fiquei olhando pra aquele teto, nunca vou esquecer o teto daquele hospital. Eu fiquei deitada lá na maca, olhando pro teto e pensando, se fosse agora, eu ia ficar feliz. Eu tava amando essa ideia. Por mais que eu estivesse com medo, eu tava amando a ideia. E eu mandei mensagem pra ele, né? E aí ele falou, seja o que Deus quiser, né? Vamos ver. Então, deu negativo. Aí eu fui liberada. Aí eu fiquei, nossa, eu fiquei muito arrasada. E aí eu fui embora e tal, encontrei ele na rua. Eu não tinha mandado mensagem pra ele falando o resultado, eu só saí. Falei, tô saindo. Quando eu fui andando pela calçada e vendo ele, ele tava com uma cara de tipo, e aí? Mas não era uma cara de, ai meu Deus, o que que foi que aconteceu? Era uma cara de, e aí? Sabe? Tipo, eu acho que ele tava na mesma sensação que eu, de a gente não planejou agora, não seria uma boa ideia, mas no fundo, se acontecesse, a gente ia fazer dar certo. E a gente ficou um pouco decepcionado, os dois. Mas o engraçado é que a gente sabia que não tinha como, gente, não tinha como. A gente tava realmente se cuidando, não tinha como. Eu só sei que nas próximas semanas a gente não parava de pensar que e se tivesse acontecido? O que a gente ia fazer? E a gente sabia a resposta. Foi aí que a gente decidiu que seria o momento. Porque se fosse sem querer, a gente ia fazer dar certo. Quando a gente fizesse por querer, ia dar mais certo ainda. Então, a gente deixou passar umas semaninhas aí. A gente conversou com Deus, pediu uns sinais. Deus, manda uns sinais. Sendo que esse daí já era um sinal, mas a gente não quis, assim, já bater o martelo pra isso. Não deu nem tempo da gente ir dormir, Deus mandou o sinal. Agora não vai fazer sentido, assim, eu contar, porque é muito pessoal como foi o sinal, assim, é uma coisa que não faria sentido pra vocês. Mas a gente recebeu a resposta, óbvio que era aquilo. Bora fazer! E aí, a gente fez. Então foi completamente consciente, foi planejado e aqui estamos. Eu fiquei muito empolgada. O que eu fiz foi, esperei, né, a contagem certinha do meu período fértil, porque eu sigo no aplicativo. Desde aquele momento a gente precisava esperar para poder fazer teste de gravidez, que eu acho que são 3 semanas depois, quase 4. Fingi que nada tinha acontecido. Os primeiros testes deram negativos. Aí eu pensei, tudo bem, acontece, né? Tem gente que demora pra engravidar e tal. Fui deixando. Fiz, eu acho que uns 3 testes durante a 3ª e a 4ª semana. No último teste deu positivo, aí eu já fiz 3 em seguida, porque vem aquela caixinha com 3. Já fiz todos, pra ter certeza absoluta, deram todos positivos, muito rápido, inclusive. E eu só lembro que eu pulei, eu tremia, eu ria, eu não sabia o que eu fazia. Aí a primeira coisa, claro, a gente liga pra mãe, né? E eu precisava falar pra alguém, porque eu sou muito ansiosa. E aí eu liguei pra minha mãe.
Aí a gente ficou super feliz, claro, e a gente conversou bastante e tal, não sei o quê. O aniversário do Fábio estava próximo e eu tinha comprado pra ele um presentinho. E eu embrulhei o teste junto. Esperei ele chegar do trabalho. Ele tava chegando muito tarde naquela época, então não deu pra fazer uma coisa assim do jeito que eu queria. Eu precisava contar logo, porque eu não tava aguentando. Foi assim, uma coisinha básica mesmo. Vou deixar o vídeo passar aí pra vocês verem como foi. Oxi! É sério? Não vem já com adesivo, não? Quase cuspi. Esse daí, se você não quiser, eu quero. Que legal. Depois daquele momento, a gente não tava ainda muito acreditando. Minha barriga demorou pra aparecer. Ficou assim um calombinho só, sabe? Aí foi indo. Eu acho que eu só fui assim, caraca, tô grávida no momento em que eu cheguei no 6º mês. Agora eu estou no 7º. Não, quando eu realmente pensei, tô grávida mesmo, porque antes disso, minha barriga parecia e sumia. Então, eu tinha só cansaço e tal. Eu vou fazer o próximo vídeo falando sobre os meus sintomas em cada trimestre, mas resumindo, foi mais ou menos isso. A gente não tinha noção ainda que era real, então não conseguia nem falar, me chamar de mãe, chamar ele de pai. Na nossa cabeça não tava acontecendo isso ainda. Mas agora é muito vivo isso, inclusive tô há 2 meses de ter o bebê. Agora o negócio tá punk, né? A cabeça tá. A gente já montou berço, a gente já comprou as coisinhas dele, então fico andando pela casa e vendo que tem uma terceira pessoa chegando pra morar com a gente. E eu tô feliz. Só isso, tô muito feliz. Eu peguei aqui pra vocês verem as minhas pastas de pré-natal. Primeiro eu vou falar como foi. Eu me inscrevi, claro, aqui no sistema de saúde, é o público, como se fosse o SUS, a gente chama de NHS. Eu tô usando todo o serviço público, tudo. Nada, paguei nada até agora, nem remédio, nem nada. Inclusive, como grávida, né, como gestante, eu posso pegar remédio de graça nas farmácias. Eu tenho um código e tal, e eu só mostro pra eles. Ainda não precisei pegar nenhum remédio, graças a Deus. Vitaminas, assim, né? Aí a gente vai lá e pega de graça. Na verdade, a gente pesquisou, como eu já sabia, né? Eu não tava passando mal pra ir na emergência e acabar descobrindo que tava grávida, eu já sabia. Então, eu procurei pela minha área ali onde eu morava, os hospitais, melhores hospitais. E aí eu comecei a fazer o meu pré-natal com o hospital Queen's Charlotte em Chelsea. Inclusive é o hospital onde Daniel Radcliffe e outros atores aí nasceram. Gostei bastante de como eles estavam cuidando de mim e tal. Eu comecei o meu pré-natal muito cedo, mais cedo do que normalmente as mulheres começam, né? Porque normalmente se descobre lá pelo 3º, 4º mês. E eu já sabia, assim, 2 semanas, um mês. Quando eu liguei pra eles, eu já tava com. Eu não tinha nem 2 meses ainda, então era muito cedo pra eles. Eles só pediram pra eu ir realmente fazer um teste pra ver se realmente eu estava grávida e tal. E foi isso que a gente fez. Depois foram marcadas as minhas consultas, mesmo baseado no sim, você está grávida. A gente recebe a pastinha. Ela muda de hospital para hospital. Vou mostrar essa parte aqui, as costas, porque tem informação na frente. Esse daqui é o hospital que eu tô passando agora, porque eu mudei de zona. E esse daqui é onde eu morava antes, então foi onde eu passei os primeiros 6 meses. Então tá, a maior parte tá aqui. E aí eu recebi a pastinha do dia que eu fui no primeiro dia de pré-natal. Aqui é a frente da pasta. Aí aqui tem a etiqueta que vem aqui no fim. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eles usam a minha etiqueta, tem todas as minhas informações. Aqui o básico do meu nome. Aí começa aqui. Aqui são os appointments, que são as minhas consultas. E toda vez que eu ia lá, eles marcavam a próxima consulta aqui. Aí aqui são os meus appointments. Aqui, que eu achei legal também, é toda a jornada, né, por mês
e as coisas que eu tenho que fazer. Tipo, tá na hora, você está com tantas semanas, tá na hora de fazer isso. E aqui nessa semana é hora disso. Por exemplo, marcar o primeiro ultrassom ou começar a tomar as vitaminas. Aí aqui tem tudo certinho, bonitinho explicando, são as recomendações. E aí o segundo, antenatal, aqui, antenatal visits. São as visitas do pré-natal. Aqui são as anotações da médica mesmo. Então, por exemplo, aqui tá escrito low risk, que a minha gravidez é de baixo risco. Tudo bonitinho, tá tudo aqui, minha pressão, todas as consultas que eu fui. Aqui, que eu acho legal também, é a medida da minha barriga, o que eles esperam que a minha barriga cresça, e aí vai fazendo um xizinho onde ela tá medindo nas consultas. Aí esse papel aqui continua na outra pasta. Tava tudo normal, graças a Deus. E aqui também ficaram todas as páginas aqui, ó, de todo o meu histórico. Todas as perguntas, fizeram um questionário de 2 horas comigo, me perguntando sobre as coisas da minha família, perguntou tudo. Achei legal também que foi tipo uma consulta psicológica, perguntaram sobre meu relacionamento, perguntaram se eu sofro abuso, se eu já tive algum tipo de mutilação, se eu tenho depressão, se eu tenho ansiedade, tudo isso. Foi bem completo, eu amei. Depois tem a seção dos scans, que seriam ultrassom. Só que aqui não tem... não, tem sim. Aí tem os papéis aqui também, né? Com muita informação. Mas enfim, vou fazer assim. Essas são as páginas das ultrassonografias que eu fiz. É muito difícil falar essas coisas. Resultados de exame. Aí fica aqui, ó. Resultado de exame. Depois como vai ser, dicas de como vai ser o parto mais o pós-parto. E aí aqui tem muitas dicas e um espaço de anotação, que é o plano que eu faria se eu tivesse ainda com eles, o plano de parto. Mas tem muita informação legal. E por último, informações extras, que são tipo números de telefone que eu posso ligar se eu me sentir mal. Tanto que eu até usei uma vez o Maternity Helpline, que eu estava me sentindo muito mal, porque eu tinha passado uma fase difícil no trabalho. Eu liguei para eles, é uma médica psicóloga que fica disposta para grávidas o tempo inteiro. Então, ela só pergunta meu nome, o número da minha maternidade que eu tenho aqui. E aí, ela fica lá até você se acalmar, até ela ter certeza que você tá bem. E isso tudo também vai pro meu histórico. Depois que eu mudei de hospital, quando eles imprimiram, tava lá. Então, assim, completinho. Toda vez que eu preciso, eu posso ligar lá, não tem limite de ligação, não cobra nada. Eles falam, se você estiver sentindo qualquer coisa, liga. Se você estiver chorando, não saber por que, liga. É sempre assim, eu tô gostando muito. E no novo hospital, que agora eu estou no Whittington, ele é aqui mais perto da área onde eu tô, aí a pastinha é amarela. São as mesmas informações, só que a diferença é que eu achei ele mais bagunçado. Porque o outro vocês viram, né? Tudo organizadinho. Esse daqui não tem, ó. É só um monte de folha mesmo. Mas são exatamente as mesmas informações do outro, porque eu tô usando, como eu disse, o serviço do NHS, só mudei de hospital. Eu também precisei fazer de novo as 2 horas de consulta, que é a primeira consulta. E aí eles foram me perguntando basicamente as mesmas coisas que foram perguntadas no outro. Só que um pouquinho diferente, porque eu já tinha passado, né, 6 meses de gravidez. Então perguntou bastante sobre como foi pra mim esse período. E eu fiz de novo exames de sangue, fiz todos os exames, assim, novamente. E agora eu tenho um ultrassom pra fazer de novo. Mas eu acho que eu já faria também, se eu tivesse, porque já fazem 3 meses que eu não faço ultrassom. Perfeito. Eles também têm o canal de ajuda, se eu precisar ligar. Aqui funciona assim. Você tem basicamente contato direto da sua médica. E toda vez que você precisa, é só você ligar lá e falar. Se ela não estiver disposta, qualquer médica pode te ajudar, dependendo da situação. Por exemplo, estou preocupada com alguma coisa. Eu não preciso passar no pronto-socorro, eu ligo. E aí eles vão fazendo tipo uma triagem e aí eles decidem se você precisa mesmo ir pro hospital ou não. Eu acho isso maravilhoso. Não é só com a maternidade, eu já fiz isso para outras coisas também, como por exemplo o clínico geral. Eu gosto desse serviço, que você não precisa ir. Eu passei... Toda a minha consulta foi por telefone, aí eu tenho o aplicativo do NHS e todo o meu histórico fica lá. Então, se o médico me liga e fala,
Ah, toma tal coisa. E eu entro no aplicativo em seguida, tá lá a prescrição. Aí eu vou na farmácia, mostro e aí eles me entregam. Então é muito rápido, muito fácil. Então, assim, praticidade. Amo. Eu gostei bastante também desse hospital. Fiquei com dó de mudar, porque eu tava gostando muito da equipe do outro. Mas eu também me senti muito confortável e tô gostando muito desse aqui. Inclusive, né, porque é mais perto de casa, então mais fácil. Como eu disse, eu não tô tão assim fissurada e toda romantizada no negócio. Então, se vocês têm alguma dúvida específica, aí me pergunta. Mas é isso mais ou menos assim como funciona aqui. Todo serviço gratuito, desde o começo até o final. Remédio gratuito, vitaminas gratuitas. O parto também. Inclusive, eles têm o parto humanizado que faz parte do sistema público e eu posso escolher ele. Eu não vou pagar nada pelo quarto. Ainda tem direito de 2 pessoas acompanhantes, pode dormir no hospital comigo e não vai ser cobrado. Então, eu não tenho nada de ruim pra falar sobre isso, nada, sério. Pra mim, até agora, é assim, ó, igual a gente anda pelos lugares assim, aí tem vários I love, tem um coraçãozinho, NHS, eu sou desse time. Eu sou desse time, I love NHS. Eu sei que tem muita gente que já passou por experiências ruins com o sistema de saúde daqui, tem muito a reclamar, mas graças a Deus eu não passei por isso e eu tô do lado do time que bate palma na janela pro NHS. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!